Aleluia, Deus é fiel, né? Queridos, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo 6 e o verso de número 27. Josué, capítulo 6, o verso de número 27. Que diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim: assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Amém? Verso 7, o capítulo de número 7, a partir do verso 1 até o verso 5. Capítulo 7, até o verso 5 diz assim: mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser preservado, a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Pouco depois da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto de Ben-Aven, a leste de Betel, e ordenou a eles: vão lá para espionar a cidade. Eles foram e espionaram Ai. Quando voltaram, prestaram este relatório a Josué: não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos os seus moradores. Assim foram enviados apenas cerca de 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. 36 israelitas foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E com isso, o povo de Israel ficou apavorado. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o teu nome pela tua palavra. Fala na intimidade do nosso coração, Senhor meu Deus. Revela-nos profundidades, Senhor meu Deus, que existe em tua palavra, para que os nossos corações, Senhor meu Deus, possam receber de ti a direção real, Senhor meu Deus, que o Senhor tem para conosco. Que nós possamos, Senhor meu Deus, ó Pai, vivermos nas grandes vitórias que o Senhor tem preparado para o seu povo. Nos ajuda nessa noite e que o teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração. Torna a nossa mente cativa ao teu Espírito Santo, para que, Senhor meu Deus, nenhuma dificuldade, nenhum atrapalho, nenhuma artimanha do adversário venha roubar a semente plantada nesta noite. É o que te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém? Pode sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus por mais uma noite, né, que Deus nos concede, para nós estarmos juntos, ministrando a palavra do Senhor, vendo toda a igreja, e Deus seja louvado por isso. Queridos, preste atenção na palavra de Deus aos nossos corações. É muito bom quando a gente recebe uma palavra da parte de Deus, não é? Quem é que não gosta de receber uma boa palavra da parte de Deus? A gente vem no culto exatamente nessa expectativa de ouvir alguma coisa muito positiva da parte de Deus aos nossos corações. Porque geralmente quando nós estamos no culto, quando nós estamos adorando aqui, quando nós estamos cantando, a nossa expectativa ao sairmos de casa, e a gente entra aqui, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai se envolvendo com a adoração, com cultuar a Deus. E até os nossos problemas a gente acaba esquecendo muitas vezes. A gente se envolve tanto com a adoração, e é preciso se envolver de verdade para recebermos o que Deus tem para nós,
nós precisamos nos envolver nessa dimensão sobrenatural que permeia esse ambiente. Não vale a pena nós estarmos aqui, queridos, se Deus não estiver presente. Onde Deus está presente, há um movimento sobrenatural a favor dos seus filhos. Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Quando Deus está presente, há um mover sobrenatural a favor dos seus filhos. Então, quando você se envolve neste ambiente de sobrenatural de Deus, os problemas parecem pequenos, alguns deles parecem nem existirem. E a gente vai se fortalecendo durante o culto, durante a palavra, durante a ministração, durante um louvor, durante um testemunho, porque o culto, ele não é apenas a palavra, o culto ele é completo, ele está envolvido a adoração, ele está envolvido o testemunho, e ele está envolvido, é óbvio, a palavra. Nós oferecemos a Deus o louvor, nós oferecemos a Deus a adoração, e Deus, através da sua palavra, nos revela a sua vontade, o seu desejo. Então a gente se envolve nisso, e de vez em quando Deus usa alguém, vem, coloca a mão na cabeça da gente, fala, e diz que vai fazer, que vai ser bênção, que a coisa vai mudar, e que o negócio é diferente, que Ele está presente na nossa vida, que nós somos dEle, Ele é nosso Deus, que Ele é fiel, e Ele está tratando das coisas que nos perturbam. Isso preenche o quê? Preenche a nossa alma, preenche o nosso coração. A gente se torna imediatamente um crente poderoso. Não é assim que acontece? O problema nosso é que da porta para fora, a realidade volta à tona. O problema é que nós não levamos aquilo que recebemos do culto para casa. Ao sair da porta para fora, a realidade da nossa vida está de volta. Ela não termina porque nós estamos dentro do culto 1h30, 2 horas. Ao sair daquela porta para fora, os problemas estão lá te esperando, aguardando. As situações adversas ainda estarão de pé, ainda estarão lá. E aí a gente pensa, mas Deus não falou? Deus não disse? Deus acabou de usar alguém, Deus acabou de usar a palavra, Deus acabou de ministrar o meu coração, que Ele está presente, que Ele está comigo. Eu senti Deus falando desse negócio, que Deus está comigo. E existem algumas situações que vão acontecer muito além daquilo que era a sua expectativa. Vão frustrar alguns sonhos, alguns projetos, e vão tentar levar você a pensar que aquilo que foi falado não foi Deus. Você começa a duvidar do pregador, você começa a duvidar da palavra, você começa a duvidar do profeta que foi usado. Você fica naquela dúvida, será que foi Deus ou será que não foi Deus? Nós estamos diante de uma história cujo homem que está aqui, Josué, passou pelo mesmo problema que eu e você passamos na maioria das vezes. Se você pega lá no capítulo de número 1, Deus vai chamar Josué e chamar ele a atenção e dizer: Josué, eu sou contigo, onde você pisar a planta dos seus pés, eu sou com você. Você se levanta, você vai conduzir esse povo e vai ser bênção, você vai tomar conta da terra, a terra será sua. Então vai ser bênção e vitórias na sua vida. E você lê o capítulo de número 6, você vai ler o capítulo de número 6 todo, depois na sua casa. Mas o capítulo de número 6, que nós ora acabamos de ler, o versículo de número 27, ele termina dizendo que Deus estava com Josué. Deus estava com ele. Nós lemos aqui, você leu comigo, no verso de número 27. E o Senhor era com Josué, e a sua fama... Porque Deus não tem problema com fama. Você pode ser famoso. Deus tem problema com soberba. Com gente que quer glória para Ele. Que acha que é Ele que fez, que é Ele que faz, que é Ele que acontece. O nome ser reconhecido, Deus não tem problema com isso. É Ele que faz. É Ele que faz seu nome conhecido. É Ele que te exalta.
E é por isso que quando somos exaltados, quando o nome começa a crescer e espalhar, deve ser voltada a glória para quem merece. Para Ele. Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor. A Bíblia diz que a fama de Josué se espalhava em toda a região. E você termina o capítulo de número 6 empolgado. E quem sabe Josué, se pudesse contar essa história, talvez estaria dizendo: irmão, quando Deus falou que era comigo, que meu nome começou a espalhar, eu cresci. Mas você entra no capítulo de número 7. O capítulo de número 6 termina com Deus falando: eu sou contigo. Mas o capítulo de número 7 começa com uma derrota. O capítulo de número 7 começa com um fracasso. E é nessas coisas que muitas vezes a nossa mente dá um nó. Ou que os nossos sentimentos e a nossa fé é abalada. Como é que Deus fala que é comigo? Como é que Deus fala que está comigo? Como é que as coisas começam a acontecer na minha vida? E de repente vem um fracasso de algo que eu jamais esperaria. Por quê? Porque a vitória anterior era muito mais difícil de ser alcançada do que a que ele ia lutar agora. A vitória que Josué teve antes em Jericó era muito mais difícil do que lutar com uma cidade menor. Ele dizia: se eu tive vitória lá em Jericó, Deus foi comigo lá, derrubou as muralhas lá, essa cidadezinha aí vai ser fácil. A gente muitas vezes pensa assim: mas eu tive uma grande vitória. Isso aí agora, isso não vai ser nada. Se eu vou conseguir, se eu vou vencer. Mas a Bíblia diz que eles foram derrotados. Escute. O fato de Deus estar presente na sua vida não te isenta de fracassos. Essa talvez é a grande dificuldade dos crentes de hoje em entender que mesmo tendo uma palavra, mesmo tendo uma promessa da parte de Deus, mesmo Deus estando presente e mesmo Deus te dando uma grande vitória anteriormente, não isenta a minha vida e a sua vida de fracassos. A gente vai fracassar. Seremos derrotados em coisas que nós jamais imaginaríamos que seríamos derrotados. Somos derrotados. E isso muitas vezes tem criado em corações de crentes, em corações de pessoas que estão no campo da batalha. Mas Deus falou, Deus disse que estava comigo, eu senti a presença, eu vi Deus ministrando, usando, e de repente, aquilo que eu mais esperava, conseguir sucesso, eu fracassei. Isso vai acontecer na minha vida, na sua vida. Você estando em oração, você estando em consagração, você estando em jejum, você sendo fiel nos seus dízimos e ofertas, você sendo fiel na presença do Senhor, você buscando a Deus, você lendo a palavra, os fracassos da vida vão acontecer. E é isso que nós precisamos, querido, estar preparado na nossa mente, no nosso coração, de compreendermos. Jesus falou para os discípulos: entrem no barco e atravessem o mar. Eles entraram e estavam atravessando, mas no meio da jornada se levantou uma grande tempestade. Sabe o que eles poderiam ter feito? Ter acreditado que eles chegariam do outro lado. Por quê? Porque Jesus falou para eles: entrem e cheguem do outro lado. Eles tinham uma palavra da parte de Jesus. E o que eles tinham que ter feito, irmão, era crer naquela palavra, que eles chegariam do outro lado. Mas a tempestade se levantou, eles todos se amedrontaram e diziam: nós vamos morrer. Jesus, quando dá uma palavra aqui, ele já sabe o final dela, onde vai dar. Eu vou dizer de novo para você: quando Jesus dá uma palavra aqui, ele já sabe o que vai dar lá na frente. Portanto, se alegre na presença de Deus. Se o Senhor já te deu uma palavra aqui, é porque Deus já está lá no futuro, sabendo: pode vir, porque a palavra que foi dada lá, o futuro aqui já está preparado para você. Quem crê nisso pode adorar o nome do Senhor Deus. No capítulo de número 8,
Quando você entra no capítulo de número 8, o fato de você ter a presença de Deus, o fato de você ter uma palavra da parte de Deus não te isenta de derrota, não te livra de fracasso. Mas Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele chama Josué e diz: Josué, você vai voltar no mesmo lugar que você foi derrotado. Por quê? Porque a minha promessa de vitória lá atrás, ela não é incompleta. A palavra que eu dei de vitória para você não é pela metade. A palavra que eu dei para você é aonde você pisar a planta dos teus pés. Lerai, tuide, canto, nébias. Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Você pode ter fracassado naquele lugar, você pode ter sido derrotado naquela situação, mas você vai voltar lá. Porque muitas vezes, querido, nós não queremos enfrentar de novo a situação da qual nós saímos derrotados. E não adianta, querido, Deus sempre vai nos confrontar com aquilo que nos derrotou. Eu não vi amém. Porque tem gente aqui querendo fugir daquilo que um dia te derrotou. Você só é verdadeiramente vitorioso quando você confronta aquilo que te derrotou e aquilo não consegue mais ter vitória sobre você. Fugir para Deus não é o caminho. Volta lá. Leia o capítulo de número 8. É para você voltar lá, porque é neste lugar que eu vou te honrar. Quem crê nisso pode adorar o nome do Senhor nosso Deus. Mas diante disso eu quero tirar algumas lições que Deus coloca no nosso coração. Eu vou começar a ministrar agora. Você sabe que Deus está contigo, você sabe que Deus falou com você. O capítulo número 6 termina com vitória. O capítulo número 6 termina com Deus falando que está contigo. O capítulo de número 7 começa com derrota. E no capítulo de número 8 Deus diz: volta lá. Porque é lá que a tua vitória está. Você vai confrontar. O que nós precisamos é tirar lições do fracasso. Fracasso, na verdade, só é fracasso se não te ensinar nada. Se você não aprendeu nada. Se você aprendeu, não é fracasso, é escola. E é por isso, queridos, que nós estamos na grande escola de Deus, aprendendo com os altos e baixos da vida, com as exaltações e com as quedas que existem em nossa história. Você precisa tirar lições disso. E nós temos aqui algumas coisas que Deus vai nos ensinar nesta noite. Tirarmos lições dos fracassos da nossa vida. E você vai se identificar muito com esta palavra. Porque existem áreas na sua vida que precisam ser conquistadas por Deus. Mas todas as vezes que você chega nessa área, você é derrotado. Todas as vezes que você é confrontado nesse terreno, você sai derrotado. Deus te trouxe aqui hoje. E nós vamos orar no final. Porque chegou a hora do inimigo bater em retirada desta área da sua vida. E você tomar de vez posse do terreno que te pertence. Deus não te conquistou, não pagou preço por você, não te resgatou para existir uma área da sua vida que Ele não tenha domínio. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu vou responder a carta que você fez, mas antes nós vamos conquistar esse território que o inimigo está dominando, que ele tem domínio, que ele está te derrotando, para que você tenha a vitória completa. Só quem crê nisso pode exaltar o nome do Senhor. No capítulo de número 7, versículo de número 6, vai dizer que Josué buscou ao Senhor. Então essa é a primeira lição de um fracasso. Quando você cai, quando você fracassa, quando você é derrotado, não vire as costas, não vá embora, não faça biquinho, vá buscar a presença de Deus.
Esse talvez é o erro de muita gente, achar que porque caiu, que porque fracassou, aí eu tenho que correr, aí eu tenho que fugir, eu tenho que me esconder. Se eu sento no primeiro banco, eu já começo a sentar no meio, depois eu começo a sentar lá no finalzinho, depois eu começo a não vir mais, depois eu começo a tratar as coisas de Deus como qualquer coisa. Deus te chamou aqui esta noite para te dizer, no fracasso, busca a minha presença para que você seja fortalecido. Deus não é um Deus que rejeita os teus filhos. Deus não é um Deus que rejeita o teu povo. Deus convoca o teu povo para que possa buscar a sua face enquanto é tempo. E o Senhor preparou esta noite para te dizer, não fuja. Vem para os braços do Pai. Não corra, venha para a minha presença. Não precisa virar as costas, porque eu não viro as costas para você. Eu quero resgatar você e te levar no lugar do fracasso para te estabelecer vitória. Só quem crê nisso pode adorar o nome do Senhor. Diante do fracasso, Josué foi buscar a presença de Deus. A gente diante do fracasso, querido, a gente se deixa levar pelas mentiras do diabo. Não adianta orar que Deus não vai te ouvir. Não adianta cantar que o seu louvor não vai chegar no céu. Não adianta dobrar os joelhos e falar com Deus, porque Deus não vai te escutar. Não adianta fazer campanha que Deus não vai responder. Irmão, não caia na mentira do diabo, ele quer te arrastar mais. Ele quer te distanciar mais. Ele quer que você fique mais longe de Deus, para que ele possa ir conquistando o território, para que ele possa tomando você, envolvendo você, aprisionar você na escravidão. O Senhor está dizendo, diante do fracasso aprenda, busque a minha presença. Mesmo porque, queridos, em alguns fracassos da nossa vida, a gente muitas vezes nem sabe por que foi fracassado. Peraí, eu fracassei, eu sei que fracassei, mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Porque Josué foi buscar, o que está acontecendo? A culpa não era dele, mas ele foi buscar. Ele foi saber o que estava acontecendo. E a gente, de vez em quando, a gente até sabe que a culpa é nossa. Mas a gente tenta jogar tantas desculpas, tantas coisas. A gente tenta arranjar tantos subterfúgios. Mas Deus está dizendo, vem me buscar, porque os que me buscam me acharão. Louvado seja o nome do Senhor. Os que me clamam terão resposta. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor. Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa descobrir a causa da derrota. Foi isso que Josué fez. Nós perdemos uma batalha que aparentemente seria fácil. Eu preciso saber por quê. E como eu não consigo saber por quê, quem tem resposta é Deus. Eu vou diante da presença dele, porque eu tinha uma palavra dele, porque ele disse que é comigo. Ele falou que estava presente. Ele falou que se eu pisasse no terreno, o terreno seria meu. E por que eu perdi? Por que eu fui fracassado aqui? E é isso, querido, que nós precisamos estar atento. Por que eu estou fracassando nessa área? Por que eu erro nesse terreno? Por que eu entro aqui e todas as vezes que eu entro nesse terreno para batalhar, eu saio derrotado? É hora de saber por que essas coisas estão acontecendo. Nós precisamos buscar de Deus e descobrir qual é a causa das derrotas e dos fracassos da nossa vida. Talvez alguma das coisas que eu vou dizer aqui possa estar acontecendo na minha vida e na sua. Talvez essas áreas das nossas vidas que nós sofremos derrotas podem estar inseridas dentro de algumas coisas que eu quero colocar aqui. E o Espírito Santo vai revelar o teu coração. E o Espírito Santo, irmão, quando revela, ele revela para dar vitória. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo quando revela é porque ele já quer dar vitória. Não existe revelação de Deus para Deus falar assim, estou revelando, mas isso aí não tem mais jeito não, hein? Estou revelando, mas acabou. Quando ele revela, é porque ele já tem a vitória na mão. É para que você saiba onde é o problema, para que você busque a sua face intensamente.
e veja a mão de Deus e a graça dele te encobrir de misericórdia. Quantos pode exaltar a esse Deus aqui esta noite? A Bíblia vai nos mostrar que eles prevaricaram contra Deus. O que é prevaricar? É deixar de fazer aquilo que deveria ser feito. Eles não fizeram aquilo que precisava ser feito. Eles tinham uma ordem: aquilo que é maldito não toque. É para queimar tudo aquilo que é amaldiçoado. E aquilo que pertence a Deus, devolve para ele. É o que está na história. Mas a Bíblia diz que alguém olhou, viu aquilo que era maldito, aquilo que Deus disse que não era para tocar, e ele pegou e escondeu debaixo da capa. Não adianta esconder debaixo da capa. Aqui ninguém vê, mas os olhos do Senhor tudo vê. Tudo que está debaixo da capa um dia será revelado. O que está debaixo da capa, querido, é maldição. E é por isso que Deus não quer que as maldições estejam debaixo de capa, porque senão será derrota após derrota, derrota após derrota. Pode guerrear quantas vezes quiser guerrear, mas enquanto estiver debaixo da capa, não tem vitória. Enquanto você não fizer o que precisa ser feito, não tem vitória. Eles prevaricaram contra Deus. Deixaram de fazer o que é certo. Deixou de fazer aquilo que Deus havia ordenado, para fazer aquilo que brilhou, que saltou aos seus olhos. Porque isso aqui primeiro saltou aos olhos. Era prata, era ouro. Era muita coisa bonita. E os nossos olhos são janelas da alma, que vão captando as coisas. Por isso Jesus disse assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão trevas existem dentro da sua alma. Os nossos olhos nos traem, irmão, constantemente. E é por isso que nós precisamos estar em vigilância. Os olhos atraíram, quando aquele homem bate os olhos naquilo, aquilo lhe atrai, aquilo lhe chama atenção e automaticamente desce para o coração. O desejo, vontade de ter, de possuir. E ele pega aquilo e joga para debaixo da capa. Josué não viu, quem estava com ele não viu, mas aquele que tinha dado a palavra de vitória estava vendo. Quem te deu a palavra de vitória está vendo. Quem te deu a promessa de vitória está te observando. E não adianta pôr debaixo da capa. Ele viu. E um dia vai ter que ser revelado. Ou vai ter que ser apresentado diante dele. E dizer: eu fiz. Mas eu estou aqui me livrando do que eu joguei para debaixo da capa. Se esse homem talvez tivesse chegado antes e dito, ou o arrependimento batido em seu coração, e antes de chegar na sua tenda, escondê-la na sua tenda, ele tivesse chegado diante de Deus: Deus, olha, eu cometi um fracasso, eu cometi um erro. Me deixei levar pelos olhos, me deixei levar pela vontade, mas eu estou jogando fora, eu não quero. Talvez ele e a sua família não teriam perecido. Eles prevaricaram contra Deus. Cuidado para você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Segunda coisa é que eles subestimaram o adversário. Leia o capítulo que nós lemos. Eles chegaram para Josué, Josué mandou espias lá. Aí eles chegaram e disseram: Josué, fica tranquilo, fácil. Vamos ganhar fácil. O povo lá e devagar.
Não, eu vi uns guerreiros lá. Não, um só dá conta de 5, 6 deles. Então precisa mandar muita gente, não. Precisa mandar o exército todo, 3.000 dá. Resolve o problema. Porque a gente acha que vindo de uma grande vitória, a gente muitas vezes subestima o adversário. Irmão, Paulo dá um conselho para a igreja, dizendo: irmãos, não ignoreis os ardis de Satanás. A gente muitas vezes ignora os ardis do diabo. O diabo não desiste de uma guerra, ele só muda a estratégia. A guerra contra mim, contra você é constante. E às vezes ele apenas muda a estratégia. Às vezes você se atentou para alguma coisa. Opa, o diabo está nesse negócio aqui agindo. Vou não. Aí você pensa assim: venci o diabo. Mas ele vem com outra armação. Ele parecendo assim: desistiu. Desistiu não. Ele está articulando. Ele está formando outro projeto. Não subestime o seu adversário. A Bíblia nos ensina a revestirmos de poder, a revestirmos de toda a armadura que vem de Deus, para que nós possamos resistir os dias maus. Sem revestimento de armadura, não tem vitória contra o adversário. Eles simplesmente subestimaram. Não, isso aí. E às vezes a gente vai subestimando o adversário. Não, aqui eu posso ir. Não, se eu fizer isso aqui não tem nada não. Não, mas se eu agir dessa maneira aqui, não, ninguém vai ver, ninguém vai. E o adversário está só enrolando. Está só amarrando. Está só cercando. Daqui a pouco a gente está envolvido. Está amarrado. Está preso. Na área que era para nós sairmos vitoriosos, o diabo devagarzinho nos amarrou. Porque ele se fez de coitado. Ele se fez de derrotado. E a gente acreditou e diz: eu vou com pouco. Não vou orar muito não, vou jejuar muito não. Vou buscar muito a Deus não. Tá bom? Ih, do jeito que eu tô, rapaz, do jeito que eu tô. O diabo aparecer na minha frente é um tapa só. E você não sabe que ele está só esperando o momento seu. Eles subestimaram o adversário. Eles pegaram o que não era deles. O ouro e a prata era para Deus. E todas as vezes, aí vai para todas as áreas da sua vida. Preste atenção nisso. Para todas as áreas da sua vida. Quando você pega aquilo que não é seu, Deus tira aquilo que já te deu. É sério isso, gente? Quando você toca naquilo que não é seu, Deus te tira aquilo que já te deu. Porque Deus já tinha dado a cidade para eles. A cidade é de vocês. É só ir lá e guerrear. Irmão, era chegar lá e ganhar. Na verdade, era fácil. Os 3.000 homens daria conta. Isso é verdade. Mas eles pegaram aquilo que não era deles. Aquilo que Deus disse assim: não toca porque não é teu. Eles tocaram naquilo que não era deles. E Deus disse: então a cidade que eu te dei, você não vai conquistar agora. O que era para ser seu não vai ser. Quantos de nós na correria dessa vida, quantos de nós nessa caminhada, dessa jornada da nossa vida espiritual, nós já não perdemos aquilo que era para ser nosso, porque tomamos aquilo que era para ser de Deus. Ou seja, o tempo, seja uma oferta, seja o que for. Seja na vida sentimental. Quantas e quantas pessoas sofrendo porque pega aquilo que não é seu. Deus está dizendo: eu vou tirar aquilo que é teu. Eu já prometi. Mas Deus te trouxe aqui esta noite
para dizer: tem tempo. Tem tempo de conquistar, porque aquilo que eu dou eu não quero de volta, eu quero dar para você. Só que é interessante, queridos, que quando Josué fala com Deus, Deus ele fala onde está o problema. Você observa que Deus vai falar com Josué: Josué, o que você está fazendo em prostrado? Senhor, estou procurando resposta. Pois é, eu tenho a resposta. Qual que é? Meus filhos prevaricaram contra mim. Pegaram o que não era permitido pegar. Deus fala o que está acontecendo, mas Deus não resolve o problema. Deus vai dizer para Josué: o problema é isso aqui, ó. O problema é que pegaram coisa amaldiçoada. Só que Deus não resolve o problema. Por quê? Porque quem causou o problema que resolva. Esse também é o grande mal do povo de Deus. Causa problema e quer que Deus resolva. Quantas pessoas, irmão, vivendo debaixo de maldição, irmão Kennedy? Porque procurou com as mãos, causou com as mãos e quer que uma oração resolve. Aí a pessoa jejua, ora, busca, vai atrás, corre atrás, e Deus fala: vou resolver não. Foi você que fez? Te vira. Só vou revelar o problema. Se você não sabe o que está acontecendo, eu vou te mostrar. Eu te falo, mas resolver é contigo. Tomar decisão é comigo e com você. Isso é uma coisa que a gente precisa ser e aprender. É com José. A ser radical diante das dificuldades. E ter ruptura imediata. Porque a gente quer arrastar algumas coisas com a gente. A gente quer levar essas coisas amarradas aos pés, aos lombos. E arrastando esse peso. Não, mas eu dou conta. Eu vou levando, eu vou arrastando. O segredo é ruptura imediata. O problema aí, Josué, é que enquanto não houver ruptura imediata, enquanto não arrancar essa maldição debaixo da capa, o que eu prometi vai ficar na mão do inimigo. Até resolver o problema, tá aí. Você resolve. Não jogue para Deus aquilo que você causou com as tuas mãos. A gente quer muito isso, irmãos. A gente não vai observando as coisas e Deus vai falando, e às vezes a gente tem a consciência do que entrou, no barco que entrou, na armadilha que entrou, no problema que caiu. Aí de repente a gente quer que Deus mude as coisas. Deus está dizendo: eu não vou mudar nada, eu só estou revelando o que é. Mudar é com você. Porque oração não é mágica. Que Deus estrala o dedo e as coisas desaparecem. Oração é para obter resposta, para obter direção, para ouvir Deus falar. A gente quer que oração seja mágico. Pega os nossos problemas e faça assim, ó, desaparece. E tudo some e a gente volta em paz. Oração é para ter resposta. E às vezes a resposta de Deus é que nós não gostamos. Nós oramos e lá na frente a gente não gosta da resposta. Não é assim? A gente ora, a gente fala com Deus, a gente pede aqui, aí Deus lá na frente, vou dar a resposta para você. Quando Deus dá a resposta, a gente vai reclamar da resposta. Mas sou eu, é você mesmo que tem que fazer. Mas sou eu, é você que tem que resolver. Eu digo isso para algumas pessoas, elas ficam completamente chateadas porque queria que a gente orasse e que a gente colocasse a mão e o problema desaparecesse. Eu não sou mágico. E eu não mando em Deus. A gente ora e Deus responde, e aí quando Deus responde, a pessoa chega e diz: o que é que eu faço? Eu digo: corta.
Cai fora. Ai, pastor, mas eu queria que Deus... Não, Deus não vai fazer. Deus não foi lá na capa e diz, não, o problema é esse, pode deixar comigo que eu resolvo. Ele poderia ter ido lá na capa, eu estou mandando um anjo. Eu estou enviando um anjo para pegar a capa, a maldição está aí, para tirar e jogar fora. Não, não, não. A capa é tua, a tenda é tua, a maldição que está lá foi você que levou, então você vai lá, pega a maldição, pega a capa e joga fora. Eu só estou avisando onde está. Só estou avisando o que é. Pegar a maldição que está debaixo da capa, dentro da tua tenda, é com você. Dá para dar glória? Não, né? Não dá, queridos. Por quê? Porque a gente quer jogar tudo nas costas de Deus. E dizer, Deus, resolve para mim. E Deus está dizendo, não vou resolver. Não é porque eu não posso, é porque isso é problema teu. Isso é com você. Nós pegamos os nossos pecados e diz, Deus, resolve aqui. Ele diz, não, não resolvo não, eu perdoo. Mas resolver não, resolver é com você. Perdoar é comigo, resolver é contigo. Deus sempre fala, mas Ele nunca vai resolver o problema. Quando foi eu, quando foi você que arrumou o problema. Para te alegrar, você não ficar com essa cara de triste, pensando, meu Deus, estou perdido. É tudo que está no seu coração agora. Jesus amado, como é que eu vou me livrar desse problema agora? Não está assim na sua alma, no seu pensamento, fala, Jesus, onde eu fui entrar, como é que eu me livro dessa enrascada? Te vira. Do mesmo jeito que você arrumou para entrar, arruma para sair. Atitudes para que o fracasso não nos derrote. O verso de número 7, a parte A do versículo. Josué está falando com Deus, dizendo, Deus, será possível que o Senhor nos fez passar o Jordão? Será possível, Senhor, que o Senhor abriu o Jordão e a gente passou aquela dificuldade toda, mas foi bênção, glória a Deus, houve um milagre, nós passamos. Sabe o que é esse tipo de crente? É que fica só lembrando do que é passado, do que Deus fez. Irmão, está cheio de crente saudosista. Não que é ruim pensar nas coisas boas do passado, mas é que tem gente que lembra das coisas boas do passado e só fica lá. Meu Deus, mas eu era usado, mas Deus fazia, mas era tão poderoso, mas Deus falava. A igreja era assim, a igreja era maravilhosa, a igreja falava isso, a igreja tinha isso, e hoje não tem mais. Por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo e nós. Deus não mudou, e eu e você? Nós mudamos. Nós não buscamos mais com a intensidade que buscávamos. Nós não priorizamos mais da maneira como priorizávamos. E tem gente que vive só no saudosismo, só pensando, mas era assim, era tão bom, era maravilhoso o que eu fazia, o que eu acontecia, e as coisas eram tão bom, a igreja era assim, e hoje por que não é mais? Porque nós mudamos. Josué está vivendo uma vida saudosista, pensando no que é passado, e Deus está dizendo, ei Josué, olha para o futuro, olha para frente. O passado é para você se recordar, para trazer coisas boas da sua mente e entender que o Deus que fez, continua fazendo na vida de quem serve a Ele. Quantos podem adorar a Deus por isso? Segundo, nós não podemos, querida, anular tudo o que Deus fez, por causa da situação que eu estou vivendo. Porque quantas e quantas vezes, por causa da situação que nós estamos passando, do problema que nós passamos, a gente joga para fora, a gente joga fora tudo aquilo que foi feito na nossa vida. Irmão, olha da onde você veio, aonde você está. Olha quem você era para o que você é hoje.
Olha quanta coisa Deus fez na sua vida. Quantas coisas Deus realizou na sua vida. Às vezes, por causa da situação, do problema que nós estamos passando, a gente se esquece de tudo que Deus já fez. De todas as vitórias que nós já passamos. Deus não mudou, continua o mesmo sobre a sua vida. Não aniquile os milagres do passado de Deus na sua vida, que eles possam servir de motivações para você continuar marchando na presença do Deus Todo-Poderoso. Eles servem para nos impulsionar. Mas diante de tudo que a gente vive, muitas vezes a gente, Deus fez, mas quem sabe, acho que agora não faz mais, né? Deus antigamente fazia, mas eu acho que hoje Deus permanece o mesmo no céu. Seu trono subsiste para todo sempre. Quantos pode exaltar a Ele? Jamais perca a sua fé. Versículo de número 8. Irmão, quando você lê Hebreus capítulo de número 11, que fala sobre fé, preste atenção. A fé que Hebreus está falando não é uma fé de simplesmente acreditar que Deus existe. Porque a fé de acreditar que Deus existe, qualquer ser humano pode ter. Tem um monte de gente aí fora que não tem nada a ver com Deus, mas crê que Deus existe. Por que Deus existe? Você acredita em Deus? Não, acredito que existe um Deus, acredito. Você sabia que Deus existe? Sei que Deus existe, Deus existe. Mas a fé de Hebreus é uma fé que move o mundo espiritual a seu favor. A fé de Hebreus capítulo 11 é uma fé que traz aquilo que não existe à existência. Pelo poder da palavra. É por isso que quando você continua lendo a história de Hebreus, capítulo 11, ele vai falar sobre os heróis da fé. O que é que esses homens fizeram pela fé? Derrotaram reinos, passaram pelo fogo, passaram pelas águas, fizeram coisas extraordinárias, deram a sua vida, foram cerrados ao meio, foram mortos por causa de uma fé sobrenatural, que não enxergava apenas isso que nós vemos aqui. Não era uma fé horizontal, mas também uma fé vertical, que enxergava muito além que outros enxergavam, que viam que outros não viam, que alcançavam que outros não alcançaram. É essa fé que Deus requer de nós, de mim e de você, que move o mundo espiritual, que pega o sobrenatural de Deus e coloca a minha e a sua disposição. Para derrubar muralhas, para conquistar reino, para jogar gigante por terra, para enfrentar leão, para entrar em fornalha de fogo, para enfrentar o que for preciso e sair do outro lado cantando o hino da vitória. Deixa eu terminar. Qual foi a resposta de Deus para Josué? Nós já aprendemos sobre os fracassos, as lições. E qual foi a resposta de Deus? No verso de número 10 do capítulo 7, Deus vai dizer para Josué: levanta. Por que você está prostrado? Te levanta. De vez em quando a gente se prostra e acha assim, não, eu vou ficar aqui prostrado, porque eu prostrado eu mexo com Deus. Eu ficando aqui prostrado, Deus vai fazer alguma coisa. E Deus vai dizer assim para você: levanta. Levanta, porque o céu só reage através da sua ação. O céu é uma reação à sua ação e atitude aí embaixo. Quer vitória? Quer resposta? Então levanta. Para de ficar prostrado. Para de ficar com cabeça baixa. Para de ficar com sentimento de derrota, de fracasso.
fracassou, errou, perdeu a batalha, levanta, erga a cabeça, fica de pé, porque eu, o Senhor, vou estar contigo. Quantos creem nisso? Pode adorar o nome do Senhor. E depois de ficar de pé, você volta para aquele lugar que você perdeu, mas não volta da mesma maneira como você foi a primeira vez. Porque a primeira vez ele foi com quantos homens? 3.000. E agora ele vai com 30. É ruim, hein? Eu 3.000, que 3.000 que nada, agora eu vou com 30, quero ver. Deus está dizendo assim, volta para a guerra, mas volta mais forte. Levante a tua mão para o céu essa noite em nome de Jesus. Volta para a guerra, mas volta mais forte. Você vai sair daqui, vai voltar para a guerra, mas vai voltar mais forte. Porque se foi derrotado lá, Deus está te fortalecendo aqui esta noite para você voltar mais forte. Quem pode adorar o nome do Senhor e receber nesta noite do Espírito de Deus fortalecimento na sua alma e no seu espírito para guerrear e conquistar o que Deus já prometeu. Tem que voltar mais forte. Aí quando eles fizeram, Josué foi lá, arrumou quem que era, descobriu quem era, pegou a maldição, jogou fora, pegou quem fez o problema, jogou fora. Porque quem causa problema, irmão, você tem que jogar fora. Aí foi embora, capa com maldição, com quem pegou a maldição, colocou lá, foi tudo embora. Ruptura imediata. Foi embora. Aí Deus disse, agora é comigo. Você fez sua parte? Fiz, agora é comigo. Faz emboscada na cidade. Não foi Josué que teve o plano não, irmão, foi Deus. Deus falou para ele, faz emboscada na cidade, cerca a cidade, porque a vitória virá. Deus está dizendo, está na hora de você fazer emboscada. Não é para quem está te perseguindo, isso aqui não é humano não, tá, irmão? Isso aqui é espiritual. Depois você vai querer matar seu inimigo aí, querer matar o colega de trabalho, a família, alguém da família. Não. Isso aqui é batalha espiritual. Porque contra o reino das trevas, Deus nos dá estratégia. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é a igreja recuada e o diabo atacando e não podendo, é o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja marchando contra ele e derrubando as portas que ele levanta. Quando ele levanta a porta, a igreja vem e derruba e joga por terra, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ele levanta a porta, a igreja derruba. Ele levanta a muralha, a igreja joga por terra, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quem pode adorar a Ele aqui esta noite? Está na hora de fazer emboscada. Está na hora de usar as estratégias de Deus. E para cada um aqui nas batalhas da sua vida, Deus tem uma estratégia para te levar à vitória. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram o inimigo no meio. Sabe o que é, irmão? Você pegar e o adversário sair em volta de você, pensar assim, estou perseguindo. De repente ele se vê cercado e não tem mais saída. A situação que você está vivendo não vai ter mais saída. Você vai derrotar o inimigo em nome do Senhor. No verso de número 18, preste atenção nisso. Do capítulo 8, a Bíblia vai dizer assim, que Deus fala para Josué, Josué, essa lança na sua mão, filhas da promessa, prepara aí já. Josué, essa lança na sua mão. Sim, Senhor, o que é que tem? Ergue ela. Enquanto essa lança na sua mão estiver erguida, enquanto essa lança da sua mão estiver de pé, a vitória vai acontecer. Deus vai usar o que está nas tuas mãos para te dar a vitória.
É o que está na tua mão que Deus vai te dar a vitória. Quantos creem nisso? E é interessante, irmão querido, irmão Maurício, que lá no versículo de número 26, a Bíblia vai dizer assim: enquanto Josué se manteve com a lança erguida, o povo foi vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Não abaixa a guarda, não é hora de largar a arma no chão, não é hora de parar, não é hora de baixar, é a hora de manter-se erguido de pé firme, porque a vitória vai acontecer na sua vida em nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu só encerrar com essa revelação final de Deus. A Bíblia diz que Acã e a sua família, Acã foi aquele que pegou os despojos, o que era maldito, e guardou debaixo da capa. A Bíblia diz que Acã e a sua família foram jogados no vale de Acor, que passou a ser um vale conhecido como um vale de desgraça, um vale de lágrima, um vale de dor, de sofrimento. Mas lá no livro de Isaías, no capítulo 65, versículo de número 10, Deus está dizendo: mas o vale de Acor vai voltar a ser um vale de rios de bênçãos, de risos e de graça para a sua vida. Aquilo que um dia foi vale de morte, aquilo que um dia foi vale de derrota, aquilo que um dia foi vale de lágrimas, aquilo que um dia foi vale que você olhava e sempre se lamentava, vai se tornar em um vale de alegria, de sorriso. Louvado seja o nome do Senhor. Será um vale de bênção para a sua vida. Só quem pode exaltar o nome do Senhor nosso Deus.